Imagina uma reta R, você traça uma outra reta S, normalmente as retas recebem nomes de letras minúsculas do nosso alfabeto, e essas retas passam a se chamar retas concorrentes. São as retas que se cruzam num único ponto. Retas concorrentes cruzam-se num ponto, e esse ponto passa a se chamar vértice. É o ponto de cruzamento de duas retas concorrentes. Veja que aqui fica definida uma região no espaço, que a gente chama essa região entre duas retas de ângulo. Então formaram-se 4 ângulos aí. Veja que este ângulo tem o mesmo tamanho, o mesmo valor daquele inicial. Portanto, ele é chamado de ângulo oposto pelo vértice. Então, gente, ângulos você precisa saber basicamente 3 tipos. Um deles é esse, é o ângulo oposto pelo vértice. Você precisa saber 3. Primeiro, ângulo oposto pelo vértice. O que você precisa saber sobre o ângulo oposto pelo vértice? Que todo ângulo oposto pelo vértice tem o mesmo valor do ângulo original. Eles são chamados de ângulos congruentes. Na geometria, ao invés de falar igual, você fala congruente. O que quer dizer congruente? Igual. Não é igual. O matemático ele diz o seguinte, só não é igual porque um está apontado para a direita, está vendo que o ângulo original está para cima e à direita, e o outro está para baixo e à esquerda? Então eles não são iguais, mas eles têm o mesmo valor. Veja este outro ângulo aqui, não é oposto pelo vértice, ele é um ângulo adjacente ao ângulo original, ele é não oposto. Veja que ele é chamado de ângulo suplementar. Por quê? Veja que tem um outro suplementar aqui em cima. Por que ele é chamado de suplementar? O que quer dizer um suplemento? Quer dizer que os dois somados, a soma dos dois, tem que dar 180 graus. Que é metade de uma volta, não é verdade? Se você pegar uma volta inteira, 360 graus. Se você passa uma reta, é 180 graus para cima, 180 graus para baixo. Então, o ângulo de uma reta, 180 graus. Então, o ângulo mais o seu suplementar somam 180 graus. Viu? Oposto pelo vértice é o mesmo valor. Suplementar é o que falta para 180 graus. Retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, não tem ponto em comum. O matemático puro mesmo, ele diz que elas se cruzam lá no infinito. Mas eu não conheço ninguém que foi lá para conferir, certo? Se as retas paralelas se cruzam mesmo no infinito. Se você traçar uma reta que cruza as duas transversais, as duas paralelas, ela vai se chamar reta transversal. Reta transversal. E a reta transversal vai formar 8 ângulos com essas duas paralelas. Então vamos lá. Primeiro, este é o ângulo. E esse aqui? Esse está na outra. Veja que um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. Eles são chamados de alternos. E os dois estão do lado de dentro das duas paralelas. Então eles são chamados de internos. Portanto, é o ângulo alterno interno. Esses ângulos eles são alternos internos. Alternos, um de cada lado, internos, os dois estão dentro das paralelas. Mas é bom você lembrar de um herói do seriado, certo? Um seriado antigo, mas muita gente já viu, já foi refilmado, que é da letra Z. Você está vendo uma letra Z aí? Pois é, a letra Z não tem 2 ângulos? Olha lá. Lembra? O Z do Zorro. Então, o que o aluno precisa saber de ângulo? Opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. Suplementares, a soma das 180 graus. E o Z do Zorro, que também tem o mesmo valor. Então, ângulos alternos internos têm o mesmo valor, eles são congruentes. Viu como é fácil? Ângulos é isso, gente. Ó. Opostos pelo vértice, suplementares e alternos internos. E os outros? Os outros têm nome também, mas se você souber esses 3, você resolve qualquer questão de geometria. Tem ângulos correspondentes? Tem. Tem alternos externos? Tem. Mas precisa saber? Não, gente, só bem desses 3 você resolve qualquer questão de geometria.
Então vamos a um exercício, todo mundo preparado, hein? Olha só, reta R, reta S e a transversal. Eu vou te contar um ângulo e você vai resolver, vai conseguir saber o valor dos outros 7. Vou te contar que esse ângulo aqui é de 50 graus. Então agora olhe para o desenho e identifique quem é o oposto pelo vértice, quem é o suplementar, quem é o alterno interno. Tá? Já viu, né? A maioria já viu. Olha lá. Esse daqui é o alterno interno. Ele vale 50. Este é o oposto pelo vértice do alterno interno. Então também vale 50 graus. E este é o oposto pelo vértice do original. Então também vale 50 graus. Então dos 8 que tem aí, 4 são iguais, são os de 50 graus. E agora faltam os suplementares dos 50 graus. Quanto falta para completar 180 graus? Né? Este e este, todos são iguais. Todos têm que completar, então, 180. Então falta 130. Facinho, né? Muito fácil. Vamos fazer mais um exercício, vamos complicar um pouquinho. Passa a reta R, a reta S, a transversal T e a transversal U. E agora veja que tem 14 ângulos aí, tem 14. Né? 4 lá embaixo do lado esquerdo, 4 lá embaixo do lado direito e 6 lá em cima, percebeu? Ficou mais difícil agora, hein? Vê se você identifica o oposto pelo vértice, o suplementar e o alterno interno. Este aqui, o que é? Oposto pelo vértice, então vale 50 graus. Este aqui é o suplementar, vale 130 graus. Pronto, já matou 3 aí. Aqui é o alterno interno, 50 graus. Aqui, o oposto pelo vértice desse, 50 graus também. Aqui é o alterno interno do 60 graus. Vale o Z ao contrário também, né? O Z do zorro também vale ao contrário. Aqui, opa, é o oposto pelo vértice dos 60 graus, que é igual aqui embaixo também. Então, esses 3 também são de 60 graus. Então tem 4 de 50, 4 de 60, mas só teve 2 de 130. Não tem mais nenhum de 130. E aqui também, só tem 2 de 120, este e este. Né? E agora, hein, gente? Ficou faltando 2 lá, que não é nem de 50, nem de 60, nem de 120, nem de 130. E aí, como é que faz? Todo mundo está dando a resposta, já estou até ouvindo daqui. Né? Pega lá em cima, não tem 6 partes? 6 tem que somar 360 graus, é a volta completa. Como já tem 50 mais 50, já tem 100. 60 mais 60 já tem mais 120. Então você já tem 220 aí. 220. Está faltando 140, né? Você já tem 220 para 360, falta 140. Mas tem que dividir por 2 iguais, que eles são opostos pelo vértice. Então olha lá, 70 para cada um. Viu? Interessante, né? E olha a figura geométrica que foi formada aí no meio. Não foi formado um triângulo? Vamos limpar o desenho. Veja esse triângulo. Percebeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Viu? É por isso. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Está aí a prova. Sempre vai dar 180 graus. Vamos ver o ângulo externo. Olha aqui, ó, esse ângulo externo. Ele é suplementar do interno, não é? É suplementar do interno. Então a soma dos dois também dá 180 graus. O externo com aquele interno ali dá 180 graus. Opa, então ele é a soma dos internos não adjacentes, que são esses dois aqui. Então, ângulo externo de triângulo é a soma dos que estão do outro lado. Desconta aquele interno ali e soma os outros dois, é a soma dos dois. Olha lá, esse de cima e esse de baixo. Vamos fazer mais um exercício. Calcule o valor de x na figura abaixo.
Foi dado o x, que é o ângulo de cima, o 65, que é o ângulo de baixo, e foi dado o externo do outro lado, que é 4x mais 5 graus. Como a gente sabe que o ângulo externo é a soma dos outros dois não adjacentes, 4x mais 5 é igual a x mais 65. Se você já assistiu o módulo da matemática, aprendendo matemática divertida, a forma divertida de aprender matemática, você lembra que isso daí é uma balança, né? Você tira uma coisa de um lado, tira do outro. Tira 5 graus de cada lado, o lado esquerdo fica 4x, o outro lado direito fica x mais 60. Agora tira x de cada lado, fica 3x igual a 60. Agora divide tudo por 3, x igual a 20 graus. Percebeu? Facinho, né? O que vai chegar é sempre numa equaçãozinha de primeiro grau, você resolve a equação de primeiro grau. Geometria é light, é tranquilo, é bico. Antigamente falava, é bico, essa matéria é bico. Vamos fazer um exercício. Reta R, reta S, transversal T, transversal U. E agora não estão formando 14 ângulos, estão formando 16. Veja, 4 do lado esquerdo embaixo, 4 do lado esquerdo em cima, 4 do lado direito embaixo, 4 do lado direito em cima. Eu vou te falar que este ângulo aqui é 50 e este ângulo aqui é 60, um exemplo. Pronto, agora você já descobre os outros 14 ângulos. Vamos lá? 50 do alterno interno aqui, o Z do Zorro. Nem vou fazer os outros, né? Vamos fazer o suplementar aqui. 130, facinho. Aqui é o 60. E aqui é o 120. Então você percebeu que quando as transversais não se cruzam no mesmo ponto, vão formar 4 ângulos de 50, 4 de 60, 4 de 130, 4 de 120. Vamos limpar aqui. Você percebeu a figura geométrica que está aí agora no meio? Não é um quadrilátero? Quadrilátero. Soma os ângulos para você ver. Quanto é 50 mais 130 mais 120 mais 60? Somando tudo. Se você percebeu, se você traçar uma diagonal aí, uma diagonal do quadrilátero, você vai ter 2 triângulos. Se a soma dos triângulos é 180, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. Né? Então, triângulo, soma dos ângulos internos, 180. Do quadrilátero, 360. Agora vem uma parte muito legal, que é a soma dos ângulos externos. Externos é você pegar a figura geométrica, prolonga um dos lados. Só prolonga um dos lados. Tá vendo do triângulo como é que são os 3 ângulos externos? Muito bem. Vamos chamar esse aqui de alfa. Vamos chamar esse aqui de beta. E esse aqui de gama. Lá dentro é o suplementar. Suplementar do alfa. Então é 180 menos alfa. A soma dos dois dá 180. Aqui é 180 menos beta. A soma dos dois dá 180. Aqui é 180 menos gama. Então, somando os 3 ângulos internos do triângulo, somando os 3, ó, soma esse, mais esse, mais esse, a soma tem que dar 180 graus. Juntando aqui, 180, 180, 180, 540. Menos alfa, menos beta, menos gama, tudo tem que dar 180. Tira 180 de cada lado, fica 360, menos alfa, menos beta, menos gama, igual a 0. Joga o alfa, o gama, o alfa, o beta e o gama para o outro lado, eles ficam positivos. Então, alfa mais beta mais gama tem que dar 360 graus. A soma dos ângulos externos dá 360 graus. Vamos fazer aqui a brincadeira com o quadrilátero. Se aqui é alfa, vamos chamar aqui de beta, aqui de gama e aqui de delta.
Fazendo a mesma coisa, aqui é 180 menos alfa, 180 menos beta, 180 menos gama, 180 menos delta. São suplementares. O interno é sempre suplementar do externo. Soma este, mais este, mais este, mais este. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. 360. Somando aqui, do lado esquerdo fica 720, menos alfa, menos beta, menos gama, menos delta, igual a 360. Tira 360 de cada lado, deu a mesma coisa que o triângulo. Tá vendo? 360, menos alfa, menos beta, menos gama, menos delta, igual a zero. Portanto, a soma dos ângulos externos deu 360 também. Conclusão. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, convexo é que tem ângulo só para dentro, assim, é sempre 360 graus. E aqui, então, você descobre a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, porque vai pelos externos. Os externos, a soma tem que dar sempre 360 graus.